eu fui trabalhar, buscar a minha cura, fui buscar o meu reequilíbrio emocional através da ferramenta visão sistêmica, mas com o olhar no empreendedorismo, na empreendedora que eu sou. Então, olhando para todas as nuances, né? Porque existem várias técnicas, né, dentro da visão sistêmica, para você aprender a utilizar, saber como fazer para aplicar na sua vida, sem necessidade que você se torne um terapeuta, sem necessidade que você faça uma formação para ser um consultor. Não. Como empreendedor que nós somos, como empreendedor que você é. Aprender como pegar essa ferramenta visão sistêmica, entender os princípios que ela ensina como fazer e utilizar para poder se conhecer, para poder identificar qual é a questão emocional sua que está ligada à sua dificuldade em empreender. E quando você descobre isso, quando você identifica, você soluciona. E a ferramenta te ensina a encontrar uma situação, uma imagem, um momento de solução para aquele momento que você tem que agir. Porque o que impede o empreendedor de ter sucesso? Ele paralisa, ele para de agir. Ele fica no mesmo lugar, ele começa a questionar tudo, ele não confia nem nele, nem em quem está ao lado dele. Esse é um grande problema. Então, se você tem na mão uma possibilidade de identificar em você mesmo qual é a questão emocional que está te impedindo, só isso já é metade do caminho. Mas o que eu ofereço para o empreendedor digital é identificar e solucionar, para que você continue caminhando, para que isso possa ser possível que você caminhe. E eu vivi isso em mim. Eu descobri, por exemplo, por que eu tinha tanta dificuldade de usar o gatilho mental da escassez. Porque quando eu comecei a trabalhar com o marketing digital, não vou nem me colocar como empreendedora digital na época, porque eu não era. Eu estava usando o marketing digital, que é a base fundamental, né? O fundamento do empreendedorismo digital. Então, eu usava para poder fazer anúncios, para poder captar clientes para eventos presenciais que eu fazia. E fui estudar, como todos nós fazemos. Todo empreendedor digital é um grande estudioso das coisas, das ferramentas que estão aí. Eu sei disso, principalmente os que querem ter sucesso, né? Serem bem-sucedidos. Então, fui estudar. Fui aprender o que era fazer um anúncio, o que era uma copy, o que eram os gatilhos. Fui estudar. Isso está disponível aí, ó, né? De várias formas. Quer dizer, tem muita coisa, tem muita informação. Se você souber filtrar, você chega em boas informações. Muito bem. E aí tinha essa história. E na época eu tinha uma pessoa, um rapaz, né? Que tinha uma maior experiência nisso, na parte de marketing, e eu falava para ele o que eu queria escrever para fazer a chamada do evento, e ele me mandava o texto, que a gente chama de copy, né? Aquele texto de anúncio, e aí, todas as vezes que ele colocava o gatilho da escassez, eu barrava ele. Eu falava, não, fulano, isso você não vai colocar, não. Ele falava, mas isso faz parte do jogo, isso faz parte, é preciso dizer isso. Eu falava assim, não vou colocar que a pessoa tem 7 dias para fazer a inscrição. Ele falou, mas é isso mesmo, nós vamos colocar uma semana antes, porque você já tem. Ele me explicava, eu não vou me estender aqui, ele me explicava exatamente o que eu precisava saber. Olha,
Se você colocar que a pessoa tem 7 dias, ela vai inscrever, porque é exatamente esse tempo que nós temos que dar. Nós vamos anunciar 7 dias. Aí eu olhava e falava assim, mas você não pode fazer isso, eu não posso fazer isso. Eu tenho que dar mais tempo. E se a pessoa está fazendo isso? E se a pessoa está viajando? E se a pessoa tem filho não sei aonde? Eu me colocava nos meus problemas como se eu fosse o cliente. Sendo que quando eu queria alguma coisa e eu priorizava, eu ia lá e fazia, eu ia lá e comprava. Mas eu não aceitava ele fazer isso, porque eu me colocava na escassez de mim mesma. Na época, eu estava atolada em trabalho, com questões, com filhas, minhas filhas ainda moravam comigo, então eu não tinha tempo para fazer com qualidade aquilo que eu queria. Tinha que resolver problema de adolescente dentro de casa, quem é que já não teve adolescente? Então, eu não suportava pensar como era escasso o meu próprio tempo. E eu ficava numa sensação de injustiça, porque a minha visão familiar, eu estava sendo injusta. Eu não poderia imprimir isso às pessoas, porque eu não estava sendo justa. Eu não estava pensando no próximo. Crenças religiosas, crenças de valores familiares que ficavam muito pesados para mim por conta de uma frase dizendo: você tem 7 dias para fazer a sua inscrição. Eu não conseguia sustentar isso. E perdi muito com isso. Porque hoje eu entendo num outro nível de conhecimento, num outro nível de investimento próprio no meu negócio, que aquele rapaz, naquela época, tinha uma visão clara de que se eu anunciasse durante uma semana, e o evento ia acontecer dali 10 dias, 15 dias, provavelmente eu teria muito mais sucesso do que o que aconteceu. Mas eu achava aquilo uma forma injusta de tratar outra pessoa. Ele ainda me questionava: Van, você está mentindo? Uai, não, como assim estou mentindo? Se a gente anunciar numa segunda e você só receber inscrição até domingo ou segunda, não são 7 dias? São. Então não é mentira. A gente está pondo um prazo, a gente está pondo uma urgência para a pessoa. Urgência, então, era uma palavra que eu não aceitava nem pintada de ouro. Vocês conseguem perceber a minha projeção em cima do meu negócio? E aí eu não tinha um sócio para falar para mim assim. Na época eu não tinha um sócio para dizer para mim assim: para com isso. Vamos fazer desse jeito. Você está errada. O que é isso? Qual que é o problema? Né? Na época, eu não tinha um funcionário do meu lado. Eu não tinha uma equipe. Era eu e eu. E o rapaz, coitado, tentando me convencer. Então, essa coisa de estar sozinho não é fácil. E eu estou contando uma história para vocês que eu só fui enxergar 2 anos depois. Porque eu comecei a utilizar essa ferramenta olhando para mim e percebendo como que as minhas questões emocionais me travavam. Mas por quê? Porque diante de uma visão sistêmica empresarial dentro da minha estrutura como empreendedora, eu enxergo questões de crenças familiares reais, reconheço, e percebo como elas interferem na hora de eu escrever a minha copy.